Ela ainda era uma menina quando provou pela primeira vez o amargor de um erro. Mônica, seu nome de batismo, foi criada com ternura em Tagaste, no norte da África, numa família cristã de origem berbere. Certa vez, movida pela curiosidade e pelo gosto recém-descoberto, passou a beber pequenas quantidades de vinho às escondidas. Um dia, uma criada a flagrou e, com desprezo, lançou-lhe o insulto que feriria profundamente seu coração infantil. Bêbada, aquela palavra como uma lança, a fez despertar. Chorou sim, mas não por ter sido descoberta. Chorou por ter decepcionado aquele a quem já queria amar de todo o coração. Naquela hora, sua alma fez um pacto silencioso com Deus. Nunca mais se deixaria dominar por algo que a afastasse da pureza. O que para muitos seria uma queda banal, para Mônica foi o início de uma subida. Ali, a graça começou a moldar uma mulher que mais tarde transformaria lágrimas em milagres. Muitos conhecem Santo Agostinho. Poucos, no entanto, se ajoelham diante da história da mulher que por quase 2 décadas regou o chão da fé com lágrimas silenciosas e perseverantes. Mônica não apenas gerou Agostinho na carne, gerou-o na fé, lutou, chorou, caiu e se reergueu muitas vezes. Em cada noite de oração, ela depositava aos pés de Deus o fardo do filho perdido. E Deus a escutou. Esta história é para você que ora há anos pela conversão de alguém. É para quem enfrenta a frieza de um lar, o silêncio de filhos afastados, a dor de ver quem se ama longe da graça. Mônica, que parecia tão comum, tornou-se símbolo eterno da esperança que não desiste. E hoje, ao relembrar sua jornada, algo em nós também renasce. Porque com ela, aprendemos que nenhuma oração feita com amor se perde, e nenhum filho está verdadeiramente longe demais para Deus. Antes que o mundo conhecesse Santa Mônica, como a mãe incansável de um santo, Deus a conheceu como uma menina que aprendeu a se levantar do próprio erro. Nascida por volta do ano 331, na cidade de Tagaste, no coração da África romana, Mônica foi criada em um lar cristão simples, mas profundamente enraizado na fé. A seu lado havia uma dada, serva idosa e devota, que a conduzia pela mão pelas veredas da oração, do respeito e da temperança. Desde cedo, a pequena Mônica escutava as Escrituras como quem escuta a voz de Deus. As palavras sagradas eram para ela como mel em dias amargos, especialmente aquelas do salmista que dizia: "Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e o seguirei até o fim." Salmo 119, versículo 33. Mas como toda alma em crescimento, Mônica também conheceu a luta contra as pequenas inclinações. Foi nesse tempo de inocência que ela se viu atraída, quase brincando, pelo sabor do vinho guardado em casa. Começou a experimentar em segredo, até o dia em que foi surpreendida por uma criada. O que se seguiu não foi uma repreensão qualquer, mas um insulto cru que atingiu o centro de sua dignidade. Foi chamada de bêbada. Aquelas palavras, duras como uma espada, cortaram sua vaidade e expuseram sua fraqueza. Mônica não reagiu com raiva nem com justificativas. O que fez foi se calar, chorar e, desde então, prometer diante de Deus que jamais se deixaria vencer por um hábito que a escravizasse. Com uma coragem impressionante para uma criança, ela extirpou aquele vício ainda nascente, selando um compromisso secreto com a liberdade interior. Pouco depois dessa experiência, Mônica foi batizada e sua alma parecia disposta a viver unicamente para agradar ao Senhor. Sua adolescência tornou-se o campo onde as sementes da virtude germinaram sob o calor da oração e da vigilância. A dor daquele insulto havia se tornado, pela graça, uma escola de domínio próprio. E esse domínio não era apenas uma questão moral. Era o início de um caminho espiritual, onde a obediência a Deus valeria mais que todos os prazeres. Ali, na alma daquela jovem de coração ardente, começava a nascer a mulher cuja força ninguém desconfiaria. Era como a pequena chama que, mesmo diante do vento, não se apaga, mas aprende a dançar com ele. A menina que um dia fora envergonhada por um deslize, agora se tornava forte, firme, desperta para uma missão que só mais tarde compreenderia plenamente.
Ela tinha apenas 17 ou 18 anos quando foi entregue em casamento a Patrício, um cidadão romano de Tagaste. Era o costume da época, e Mônica, como tantas outras jovens, viu sua vida se entrelaçar à de um homem que não compartilhava sua fé. Patrício era pagão, respeitado na cidade, mas temperamental, orgulhoso e entregue a vícios e infidelidades. Não foram poucas as vezes em que ela ouviu gritos, suportou humilhações e enfrentou acessos de raiva que transformavam o lar num campo de batalha emocional. Sua alma, que desejava servir a Deus em paz, se viu prisioneira de um casamento que parecia apagar sua luz. Contudo, Mônica não se deixou endurecer. Seu silêncio diante das ofensas não era covardia, mas oferta. Seu amor não era cego, era sacrificial. Diante dos acessos de fúria do esposo, ela não revidava. Esperava com mansidão que ele se acalmasse, e só então, com voz branda, lhe dizia o que precisava ser dito. Patrício não compreendia no início, mas pouco a pouco, algo nele começou a mudar. Era como se a força da mansidão de Mônica quebrasse, sem violência, a rigidez de sua alma. Além do marido, ela ainda sofreu nas mãos da sogra, que, envenenada por calúnias de criados maldosos, passou a tratar Mônica com hostilidade. Mas a jovem esposa, sem reclamar, continuou a servir a todos com bondade. Com o tempo, até o coração da sogra se rendeu à verdade que só o amor revela. A virtude de Mônica desmentia as mentiras, e sua humildade desarmava os que a feriam. Ela chorava, sim, mas suas lágrimas eram orações silenciosas, derramadas aos pés de Deus em segredo. Mônica não vivia como vítima. Ela escolheu viver como intercessora. Não fugia da dor, mas a oferecia como incenso. Em seu coração ecoavam palavras semelhantes às do salmista. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Salmo 40, versículos de 1 a 2. Durante quase 20 anos, ela suplicou pela conversão do marido, crendo que o Deus que enxuga lágrimas também pode transformar corações. E a graça, quando chega, não chega tarde. Patrício, antes de morrer, recebeu o batismo e reconciliou-se com Deus. Foi a primeira grande vitória da fé de Mônica. Uma alma salva, não por imposições, mas pelo poder do amor que persevera até o fim. A alegria de dar à luz. Agostinho não foi acompanhada da liberdade de conduzi-lo desde cedo às águas do batismo. Embora ela educasse seus filhos com ternura na fé cristã, Mônica vivia ainda sob o peso das decisões do marido, que, sendo pagão até sua conversão tardia, não permitia que os filhos fossem batizados enquanto crianças. Isso lhe causava profunda angústia. Em seus olhos de mãe já brilhava o receio profético de que aquele menino tão inteligente, tão vivo, também poderia ser arrastado por ventos contrários à fé. Ainda assim, ela semeava. Semeava com histórias sagradas, com carinhos velados, com conselhos murmurados junto ao leito e com orações longas nas madrugadas silenciosas. Quando Agostinho adoeceu gravemente ainda adolescente, a mãe viu ali um abismo se abrindo. Diante da possibilidade real de perdê-lo, implorou a Patrício que ao menos permitisse o batismo de emergência. O pai, comovido, cedeu, mas assim que o jovem se recuperou, voltou atrás, dizendo que seria melhor esperar para que Agostinho aproveitasse mais da vida antes de assumir compromisso tão sério. Foi um golpe duplo no coração de Mônica. O alívio por não ter perdido o filho para a morte e a dor por vê-lo permanecer longe da vida da graça. Era como viver entre dois extremos, esperança e impotência, que se revezavam no coração daquela mãe. A morte de Patrício, um ano após sua conversão, mergulhou Mônica em um novo tempo. Ela agora era viúva aos 39 anos. Viúva, mas não sem missão. Ao entregar o marido já reconciliado com Deus, ela voltou todos os seus cuidados para os filhos, especialmente para Agostinho, cuja alma inquieta começava a dar sinais de rebeldia. Seu coração materno percebia o que os olhos não podiam ainda alcançar.
Havia uma batalha espiritual sendo travada no íntimo de seu primogênito. Mônica não sabia o quanto aquela jornada seria longa, mas sabia que Deus a chamava a perseverar. Por isso, mesmo nas incertezas, ela se ancorava na promessa das Escrituras. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo 37, versículos de 3 a 4. A maternidade para ela era mais do que vínculo de sangue. Era altar de sacrifício e escola de fé. Agostinho tinha por volta de 17 anos quando deixou Tagaste para estudar retórica em Cartago. Era brilhante, carismático, sedento por sabedoria, mas também vaidoso e vulnerável aos encantos de um mundo que oferecia tudo, menos Deus. Mônica viu seu filho partir com o coração dividido entre o orgulho e o temor. Em pouco tempo, as notícias começaram a chegar, e cada uma feria como uma flecha. Agostinho mergulhava cada vez mais fundo numa vida dissoluta. Divertimentos licenciosos, amizades nocivas, busca por prazeres e, para o horror de Mônica, a adesão à seita maniqueísta, que misturava verdades fragmentadas com heresias perigosas. O menino que ela nutrira com a fé agora cuspia sobre o nome de Cristo, desprezando os ensinamentos da mãe. Diante da heresia assumida pelo filho, Mônica viu-se diante de um abismo que ameaçava engolir sua esperança. Em um gesto extremo, fruto de desespero e zelo ferido, ela recusou-se a tê-lo em casa e até a partilhar da mesma mesa com ele. Não era desprezo, era agonia espiritual. Seu coração de mãe ainda o amava mais do que nunca, mas estava despedaçado por ver que aquele a quem dera a luz se tornara aos seus olhos como um estranho. Agostinho, por sua vez, reagiu com orgulho. Disse-lhe que se quisesse vê-lo por perto, ela deveria abandonar a fé católica. Naquele instante, o conflito entre mãe e filho não era apenas de ideias, mas de mundos opostos. A fé fiel e a soberba rebelde. As lágrimas de Mônica passaram a ter gosto de sal e oração. Ela chorava até o esgotamento. Suas noites eram travessias sem sono. Mas mesmo diante da provocação de Agostinho, ela não cedeu. Sua fidelidade a Cristo foi maior do que o medo de perder o filho, e se manteve firme, crendo que, por mais que ele se distanciasse, Deus ainda o via. Assim diz o Senhor: volta, ó filho rebelde, pois eu sou o teu esposo fiel. Jeremias 3, versículo 14. Mônica passou a orar mais do que falar, a jejuar mais do que discutir. E embora não o soubesse, naquele deserto de dores, estava sendo moldada para a missão mais alta de sua vida: lutar com lágrimas e fé pela salvação de Agostinho até o fim. A mãe ferida tornava-se intercessora incansável. Foi no auge da aflição que o céu falou com delicadeza. Após tantos dias de angústia, numa noite em que o coração parecia desfeito, Mônica teve um sonho de origem claramente sobrenatural. Ela se via num lugar árido, chorando pela perdição espiritual de Agostinho, quando um personagem misterioso, envolto em luz e serenidade, aproximou-se dela. Com um olhar que penetrava sua alma, ele sorriu e disse com ternura: teu filho voltará para ti. Aquela frase simples transformou a escuridão em esperança. Mônica acordou com os olhos ainda marejados, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de paz. Ela não soube explicar com palavras, mas sentia no mais profundo do ser que aquela visão viera de Deus. Logo depois, decidiu procurar um bispo católico local, levando em mãos o peso de suas súplicas. Suplicou-lhe que conversasse com Agostinho, que o dissuadisse das heresias, que o chamasse de volta à verdade. O bispo, homem experiente, conhecia bem os riscos de discutir com um jovem tão inteligente quanto teimoso. Recusou-se a debater com ele diretamente, preferindo confiar no tempo e na ação da graça. Mas, ao ver as lágrimas insistentes de Mônica, sentiu-se tocado por algo mais profundo. E então, como se inspirado pelo próprio Espírito Santo, pronunciou palavras que se tornariam eternas. Vá em paz, filha. Não é possível que se perca o filho de tantas lágrimas. Aquelas palavras ecoaram como profecia no íntimo de Mônica.
Não era mais apenas sua dor, era um chamado. Deus a havia consagrado para uma vocação singular: ser mãe intercessora. A salvação de Agostinho não viria por imposição, mas pelo mistério de uma maternidade espiritual que se consome em oração. A partir daquele momento, ela abraçou esse ofício com nova clareza. Não se tratava mais de insistir humanamente, mas de oferecer-se inteira. Suas lágrimas tornaram-se súplicas puras, seus jejuns, oferendas ocultas. Era como diz o apóstolo: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. E em seu coração, Mônica sabia: Deus faria florescer o impossível. Ela apenas precisava continuar chorando, com fé. A promessa viva no coração de Mônica tornou-se missão cotidiana. Desde o momento em que ouviu do bispo: não se perderá o filho de tantas lágrimas, ela se levantou como uma mulher decidida a amar até o fim. Não bastava rezar, e ela rezava com fervor. Mônica passou a viver sua maternidade como um apostolado silencioso, primeiramente dentro de casa. Conduzira à fé o marido, converteu a sogra com sua doçura e desarmou a maldade com a força da mansidão. Agora, com o coração cravado pela ausência de Agostinho, ela estendia sua missão às outras famílias, às mães aflitas, aos pobres e esquecidos. Visitava doentes, assistia diariamente à missa, aconselhava outras mulheres, sendo para muitas o que desejava ser para o filho, uma luz no meio da escuridão. Agostinho, porém, parecia afundar cada vez mais. Em Cartago, uniu-se a uma mulher com quem teve um filho fora do casamento, Adeodato. Mônica, mesmo decepcionada com o pecado do filho, acolheu o neto com ternura e orava para que aquele bebê fosse instrumento de redenção. Chamava Agostinho de filho de tantas lágrimas, e por ele, por aquela alma que tanto amava, ofertava cada respiração. Durante 17 anos ela se consumiu em súplica, e mesmo em meio à dor, desejava vê-lo bem casado, acreditando que uma vida ordenada talvez o conduziria à verdade. Quando mais tarde ele demonstrou sinais de abertura à mudança, Mônica tentou arranjar-lhe uma esposa honesta, e Agostinho chegou a despedir sua companheira. Mas Deus tinha planos mais altos que os sonhos daquela mãe. Aos 29 anos, Agostinho decidiu partir para Roma. Mônica, prevendo o perigo, insistiu em acompanhá-lo, mas seu filho, desconfortável com sua vigilância amorosa, tramou uma fuga. No porto de Cartago, enquanto ela orava na capela de São Cipriano, ele embarcou às escondidas. Quando Mônica voltou e soube da traição, caiu em pranto profundo. Lamentou-se em voz alta, buscou pelo filho nas docas como quem procura um bem roubado da alma. Aqueles que presenciaram a cena nunca esqueceram os gemidos de dor daquela mulher traída não por um inimigo, mas pelo filho que mais amava. Contudo, passada a primeira onda da tristeza, Mônica se recompôs. Lembrou-se da promessa, e como quem se apega à âncora da esperança, disse a si mesma: ainda que fujas, meu filho, Deus te seguirá. Era como ensina a Escritura: tu contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, versículo 8. E ela partiu, sozinha, viúva, quase aos 50 anos, para ir atrás de Agostinho. Não por controle, mas por amor. Não por medo, mas por fé. A fé de uma mãe que já não vivia por si, mas por aquela alma que Deus lhe confiara como missão. Ao deixar Mônica sozinha no porto, Agostinho não apenas embarcou rumo à Itália. Ele pareceu, aos olhos humanos, embarcar rumo ao esquecimento de tudo o que a mãe havia semeado em seu coração. Para Mônica, aquele não foi apenas um abandono físico, foi uma punhalada na alma. Estavam juntos na orla de Cartago, quando ele pediu que ela o esperasse um instante. E enquanto ela rezava, ajoelhada diante do altar de São Cipriano, ele partiu em segredo, embarcando no navio com destino a Roma. Quando Mônica voltou e soube da partida, seu grito não foi de raiva, mas de um amor ferido, fiel e incansável. Ela procurou o filho entre os marinheiros, chorou à beira do cais e soluçou como quem perde um pedaço do próprio corpo.
Mas mesmo naquele abandono, ela não maldisse, não amaldiçoou, não desistiu. O que para muitos seria o ponto final de um relacionamento, para Mônica foi um novo ponto de partida. Ela reuniu recursos, buscou auxílio e embarcou rumo à mesma terra para onde o filho fugira. A travessia não foi simples. O navio que a levava enfrentou uma violenta tempestade. Passageiros entraram em desespero e o pânico se espalhou pelo convés. Mas ali estava Mônica, serena, orando, encorajando os outros a confiarem em Deus, como se a sua presença canalizasse paz em meio ao caos. Ela, que atravessava uma tempestade interior, foi consolo na tempestade exterior. E todos chegaram a salvo. Quando aportou em Roma, no entanto, soube que Agostinho já havia seguido para Milão. Sem hesitar, Mônica seguiu adiante. Aquela mulher, agora quase cinquentenária, caminhava como quem não carrega mais nada além de um propósito eterno. Em Milão encontrou finalmente o filho, e para sua surpresa, ele já havia abandonado o maniqueísmo. Era o primeiro sinal de que o céu começava a mover os fios invisíveis da graça. Mônica também encontrou ali o bispo Ambrósio, homem de Deus, pastor sábio e eloquente. Ele acolheu a viúva com carinho, orientando-a em pontos práticos de fé. Mônica, mesmo sendo madura na oração, não se opôs a ouvir. Por exemplo, ao ser advertida sobre antigas práticas supersticiosas de levar pão e vinho aos túmulos dos mártires, ela prontamente abandonou o costume, revelando docilidade e humildade espiritual. A amizade com Santo Ambrósio tornou-se fonte de consolo e inspiração. O bispo via em Mônica não apenas uma mãe aflita, mas uma verdadeira mulher de Deus. E Mônica via em Ambrósio um anjo enviado para ajudar na salvação de seu filho. Enquanto Agostinho se encantava com a eloquência e a sabedoria do pregador, o coração de Mônica se enchia de silenciosa gratidão. A semente estava finalmente encontrando solo fértil, e ela continuava a regar, não com discursos, mas com lágrimas e confiança. Como diz a Escritura, os que semeiam em lágrimas com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, versículos de 5 a 6. Mônica já não corria atrás de Agostinho por desespero. Agora, caminhava ao lado da providência, esperando o tempo exato da colheita. Os dias em Milão não eram fáceis, mas tinham um perfume de esperança. A cidade fervilhava de ideias, debates filosóficos e disputas religiosas, e Agostinho, com sua mente inquieta, absorvia tudo com voracidade. No entanto, algo começava a mudar. As pregações de Santo Ambrósio, tão eloquentes quanto cheias da luz da verdade, começaram a penetrar os muros do orgulho de Agostinho. Era como se cada palavra do bispo, proclamada com sabedoria e caridade, desfizesse um nó na alma daquele filho por quem Mônica rezava havia tantos anos. Não era uma mudança visível aos olhos humanos, mas Mônica percebia. Ela sabia ler os sinais de Deus mesmo nas entrelinhas do silêncio. Enquanto Agostinho lutava interiormente, Mônica intensificava sua vida de oração. Todos os dias, ela assistia à Santa Missa, entregava esmolas discretamente, visitava os pobres e jejuava em segredo. Sua presença era como a de Maria aos pés da cruz, firme, fiel, silenciosa. Quando soube que Agostinho deixara para trás as heresias do maniqueísmo, Mônica não festejou com palavras. Ela se recolheu em ação de graças. Era um primeiro passo. Não era ainda o retorno completo, mas era um avanço real. Deus começava a romper as correntes do engano, e ela sabia que não deveria apressar os tempos. Seu lugar era o da espera ativa, do clamor humilde, da confiança total. Santo Ambrósio, que se tornara amigo e conselheiro de Mônica, passou a admirar profundamente aquela mulher de fé inabalável. Ele via nela uma grandeza silenciosa, como a daquelas santas que não escrevem tratados, mas vivem a teologia no cotidiano da dor oferecida. Certa vez, ao perceber que Mônica ainda seguia um costume de sua terra, levar pão e vinho aos túmulos dos mártires, o bispo a exortou a deixar tal prática
para que sua devoção não fosse confundida com superstições antigas. Mônica não discutiu, não se justificou, simplesmente obedeceu. Sua obediência era sua sabedoria, e ali se revelava uma alma já domada pelo Espírito. Naqueles dias, Agostinho começava a se aproximar da palavra de Deus. Embora ainda resistisse à entrega plena, já não zombava, já não rejeitava com arrogância. Sua inquietação crescia, mas agora era uma inquietação que buscava sentido, que desejava luz. E Mônica, observando tudo de perto, permanecia de joelhos. Sabia que a hora da graça não é marcada pelos ponteiros humanos, mas pela eternidade que visita a alma no tempo certo. Como diz a Escritura, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mônica acreditava nisso com todo o seu ser, e a fé dela começava a contagiar até o filho que ainda hesitava. A primavera da conversão estava próxima. Ela apenas continuava regando a terra com lágrimas e oração. Chegara o tempo de Deus. Não veio com trombetas nem visões espetaculares, mas com um choro oculto em um jardim e uma frase que ecoou no coração de Agostinho como um chamado do próprio céu. Toma e lê, toma e lê. Ele estava abatido, dilacerado por uma angústia espiritual que há muito vinha crescendo dentro de si. Mônica não sabia naquele instante o que se passava, mas sua alma materna intuía que a graça estava prestes a romper. Agostinho, dominado por um choro convulsivo, buscou refúgio debaixo de uma figueira e ali, num gesto de total rendição, abriu as Escrituras. Seus olhos repousaram na exortação de São Paulo. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne quanto às suas concupiscências. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículos de 13 a 14. Naquele momento, tudo mudou. Agostinho sentiu que uma luz invadia seu coração. Não era apenas compreensão intelectual, era conversão verdadeira. Uma paz tão grande tomou conta de seu espírito que ele já não desejava mais o pecado. Foi como se, após anos de escuridão, os olhos se abrissem para a realidade plena do amor de Deus. Mônica foi avisada pouco tempo depois, e ao ouvir a notícia, seu coração explodiu em júbilo sagrado. Deus me satisfez plenamente, exclamou. Ela que havia seguido cada passo do filho com dor, agora o contemplava renascido, não com os olhos da carne, mas com a fé que sempre acreditou no impossível. A vigília pascal de 387 foi o marco do novo nascimento de Agostinho. Naquela noite sagrada, ele recebeu o batismo pelas mãos de Santo Ambrósio. Ao seu lado estavam seu filho Adeodato e seu amigo Alípio, que também se converteram. Mônica participou da celebração com lágrimas nos olhos e as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. O que seus lábios não pronunciavam, sua alma oferecia em louvor. Ela, que durante anos implorara por aquele dia, agora permanecia em silêncio diante do mistério realizado. Era como Maria junto ao sepulcro vazio. O pranto havia se tornado exultação. A transformação de Agostinho foi profunda e visível. Ele abandonou os cargos públicos, as vaidades intelectuais e os prazeres terrenos. Passou a viver com sobriedade, buscando a verdade, estudando as Escrituras e preparando-se para servir à Igreja. Mônica, que antes o seguia como intercessora, agora o acompanhava como testemunha do milagre. E mesmo com o coração cheio de gratidão, ela não se envaideceu. Sabia que o verdadeiro milagre não era apenas ter um filho convertido, mas ter sido fiel até que a graça se manifestasse. Como diz a palavra, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. E foi exatamente isso que Mônica viu com seus próprios olhos. Deus cumprindo a promessa feita a uma mãe que nunca deixou de crer. Após o batismo de Agostinho, Mônica já não desejava mais nada deste mundo.
Seu coração estava pleno, como o campo que foi regado por longos invernos e, enfim, floresceu na primavera esperada. Mãe e filho decidiram retornar à África, desejosos de viver uma nova etapa, agora unidos pela mesma fé. Preparavam-se para embarcar, mas a providência de Deus conduziu-os a um tempo de espera em Óstia, cidade portuária próxima a Roma. Ali, entre os dias calmos e as orações partilhadas, Mônica viveu sua última Páscoa interior. Foi nesse lugar que aconteceu um dos momentos mais sublimes entre mãe e filho. Sentados junto a uma janela, contemplando o céu da tarde, Mônica e Agostinho mergulharam em profunda conversa espiritual. Falavam sobre o céu, sobre o descanso eterno, sobre o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Naquele instante, suas almas pareceram tocar a eternidade. Agostinho, mais tarde, relataria esse momento como uma antevisão do paraíso. Foi a comunhão perfeita entre uma mãe que amou até o limite e um filho que se deixou regenerar pela graça. Pouco depois, Mônica adoeceu. Era como se seu corpo, tendo cumprido sua missão, agora se rendesse em paz. Ela não desejava mais viver, nem temia partir. Quando Agostinho, com ternura, lhe perguntou se desejava ser sepultada em sua terra natal, ela respondeu com serenidade desconcertante: "Não me importa onde me enterrem. Apenas peço que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor." Suas palavras revelavam o despojamento de quem já morava em Deus, já não ansiava por homenagens, nem por túmulo honrado. Queria apenas ser lembrada na Eucaristia, lugar onde céu e terra se tocam, onde os vivos intercedem pelos que partiram e onde os santos se unem à igreja peregrina. A travessia final de Mônica foi serena, quase litúrgica. Não houve desespero, apenas gratidão. Ela partiu com 65 anos em paz, com o olhar voltado ao filho, aquele que gerou duas vezes, pela carne e pela fé. Sua vida fora um longo ofertório, e agora seu coração era incenso puro diante do trono de Deus. Agostinho, embora tomado pela saudade, não se desesperou. Sabia que não a havia perdido. Sabia que sua mãe, que tanto chorara por ele, agora sorria na glória. Como diz a Escritura, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. E assim foi com Mônica, uma santa que não fez milagres públicos, mas que realizou o maior milagre: amar até o fim. Após a partida de Mônica, Agostinho permaneceu por mais alguns anos na Itália, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Aquele filho que antes desprezava os conselhos da mãe, agora se tornava a voz da igreja, pastor de almas, farol de doutrina e amor pela verdade. Em 391, foi ordenado sacerdote. 4 anos depois, consagrado bispo de Hipona. E ali, naquela mesma região onde Mônica chorara tantas noites, ele passou a consolar, instruir e converter outros corações. Era como se os rios de lágrimas maternas tivessem irrigado não apenas sua alma, mas toda uma geração de fiéis. A mulher que ninguém conhecia nos púlpitos ou nos escritos, agora se tornava a origem silenciosa de um dos maiores santos da história cristã. Agostinho nunca deixou de honrar sua mãe. Em suas obras, como nas Confissões, ele escreveu com reverência e ternura sobre Mônica, exaltando sua fé, sua perseverança e sua santidade. Chamava-a de serva de Deus e mãe da minha alma. Não foram apenas palavras de gratidão, foram testemunhos de um milagre cotidiano. A vida de Santa Mônica se tornou símbolo de todas as mães que choram pelos filhos, de todos os corações que suplicam por conversão, de todas as almas que se negam a desistir de quem amam. Deus quis que a salvação de Agostinho passasse pelo sim escondido de sua mãe. E quis, com isso, ensinar que nenhuma lágrima de fé é desperdiçada. O legado de Mônica ecoa até hoje em cada oração de mãe, em cada rosário oferecido por um filho distante, em cada vela acesa por quem partiu da fé.
Ela não realizou prodígios visíveis, não fundou ordens, não atravessou continentes, mas alcançou o céu pela porta do amor fiel. E sua vida ensina que os maiores milagres de Deus acontecem nos bastidores da existência, onde há perseverança, silêncio, renúncia e confiança sem medida. Como está escrito, a mulher sábia edifica a sua casa. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 1. E Mônica edificou não apenas a sua, mas ajudou a restaurar a casa de Deus, entregando ao mundo um filho que se tornaria doutor da igreja. Não pelas próprias forças, mas pela fé que move montanhas. Que suas lágrimas inspirem as nossas, que sua esperança ressuscite a nossa, e que seu exemplo nos lembre: se há uma alma por quem oramos com amor, há também um céu que nos ouve com misericórdia. Se há uma palavra que resume a vida de Santa Mônica, essa palavra é fidelidade. Fidelidade ao Deus que escuta o choro escondido, que acolhe as preces silenciosas, que transforma lágrimas em graça. Mônica não apenas amou seu filho, ela o amou até Deus. Não desistiu, não negociou a verdade, não buscou atalhos. Sua oração foi sacrifício, sua espera foi fé, sua dor um altar. Ela é para nós um espelho da esperança que resiste às tempestades, da fé que não se abala com o tempo, do amor que crê mesmo quando tudo parece perdido. Quantas Mônicas vivem hoje entre nós? Quantas mães choram sozinhas, sem que ninguém veja, pedindo a Deus que alcance seus filhos? Quantas mulheres sustentam lares com o rosário nas mãos, confiando mais nas promessas divinas do que nas estatísticas do mundo? A história de Santa Mônica é para você que carrega um nome no coração, para você que intercede por alguém há anos, para você que já pensou em desistir. Não desista. Mônica esperou 17 anos, e Deus não se atrasou. Ele agiu quando o coração estava preparado. E o mesmo Deus que transformou Agostinho em santo pode transformar aquele por quem você ora. Como diz a Escritura, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, versículo 1. Por isso, hoje, diante da vida dessa Santa Mãe, eu te convido. Escreva nos comentários o nome do filho, da filha, do esposo, da neta, da pessoa por quem você clama. Juntos, vamos criar um altar de oração aqui. Santa Mônica intercedeu por Agostinho, e agora ela intercede por nós. Se esta história tocou sua alma, curta, compartilhe com quem precisa dessa esperança e inscreva-se para continuar recebendo testemunhos que alimentam a fé. Mas, acima de tudo, seja você também uma Mônica para alguém. Alguém que ama, espera, reza e crê. Até o céu acontecer.